Então, pessoal, então boa tarde, né, a todos. É um prazer tê-los aqui, participar desse encontro, né. Eu tenho trabalhado com teoria da comunicação já há muito tempo. Eu fiz o doutorado em 2003 na Unicinos, né. Fui professor na Unicinos até 2019 e em 2019 iniciei um projeto de pós-doutorado na URGS, né. Então, onde eu estou vinculado à URGS, né. Então, nesse momento, assim. Eu me formei em jornalismo na Federal de Santa Maria, fiz mestrado aqui na comunicação, sempre na comunicação, né? E essa cadeira de teoria da comunicação, o conteúdo das teorias da comunicação sempre foi, para mim, o que me atraiu para a vida acadêmica, para a pesquisa, né? Sempre encontrei, assim, nas leituras que fui fazendo ao longo do tempo, né? Sempre fui me sentindo muito atraído por aquilo que vinha lendo, desde a graduação, os livros do Roland Barthes, a Câmara Clara, mais adiante o Walter Benjamin. Então, fui pegando um gosto, assim, por esses autores e essas discussões desde a minha mais tenra idade aí, né, o começo da minha formação. Foi isso que me levou também para a bolsa de iniciação, e aí a trajetória acadêmica foi se constituindo, assim, uma coisa foi levando a outra, né. Então, eu fico muito agradecido de vê-los aqui, interessados também por esses conteúdos das teorias, né? Talvez mais do que nunca a gente esteja precisando desse reforço, assim, né? De gente disposta, empenhada em fazer essas discussões, em pensar o papel das teorias, da reflexão, pensar a prática da ciência no nosso mundo, né? Enfim, então eu me sinto muito gratificado de tê-los aqui também por isso, assim, por encontrar em vocês, assim, parceiros, né? Eu encaminhei dois textos, assim, né? Um texto da professora Lúcia Santaella e um texto meu, né? Que foi o último texto que escrevi no final do ano passado, começo desse ano, que é um texto sobre o Paul Feyerabend, né? Muito provocado, então, de uma discussão que havíamos tido ali por outubro do ano passado no nosso grupo de pesquisa sobre esse autor, né? Então, a professora Nízia Martins do Rosário, que era a coordenadora do grupo, comentou alguma coisa. Coincidentemente, eu havia lido um livro do Feyerabend, assim, que foi lançado recentemente no Brasil. É um livro que se chama Ciência, um Monstro. Eu havia lido o livro, e uma colega do grupo de pesquisa também havia lido o mesmo livro, mais ou menos no mesmo período, assim. Então nos reconhecemos naquele momento, subitamente interessados, assim, por esse filósofo da ciência. E eu fiquei muito provocado com essa coincidência, assim, e resolvi, então, tirar algum tempo para ler mais sobre o Feyerabend e também para estudá-lo um pouco mais, assim, e sistematizar alguma coisa a respeito desse epistemólogo, desse filósofo da ciência, assim, que é tão importante, né? Então, aqui vocês têm uma foto do Feyerabend com datas ali de nascimento e morte, né? E o curioso, assim, quando me deparo com esse autor, quando me deparo com essa oportunidade, na verdade, de estudá-lo mais sistematicamente, assim, é que eu me dou conta que o Feyerabend era, para mim, na realidade, uma grande lacuna, assim, na minha formação. Então, desde o doutorado, no início de 2000, assim, nos últimos 20 anos, é um autor que, pessoalmente, né, eu escutava muito falar a respeito dele, mas nunca, de fato, tinha tido oportunidade de entrar nos escritos do Feyerabend, né? Então, começou a me parecer, e eu comecei a suspeitar que isso que ocorria comigo poderia ser compartilhado com outras pessoas, assim. Como se o Feyerabend fosse um daqueles tantos autores aí que povoam a nossa área, dos quais a gente mais ouve falar do que de fato a gente conhece, assim. Então, aqueles clássicos, na verdade, não lidos, né? Como a gente tem tantos na nossa área, assim. Ou autores que a gente lê muito de passagem, ou que a gente lê os comentadores, né? Que a gente lê meio de orelhada, assim. E, na realidade,
a gente dá por subentendido, né? A gente dá por subentendido, assim, e na realidade não nos defrontamos de fato com eles, assim, não achamos tempos para dedicar, digamos, para esses autores especificamente, né? Então eu lembro que durante o meu doutorado, em 2000, no primeiro ano do doutorado, teve um seminário no Unicinos, assim, reunindo vários programas de pós-graduação, e uma professora do programa de filosofia, então, falou sobre o Feyerabend, né? Ela havia sido aluna do Feyerabend. E foi e ficou aí, né? Então, na minha trajetória, foi a única oportunidade que eu tive, assim, de tomar um contato mais formal, né, com esse autor. E depois disso, nunca mais, assim, né? E aí eu fui, então, fiquei um pouco obcecado, assim, no final do ano passado por esse autor, né? E dá para ir passando aí, Arthur, por favor. Aqui a gente são alguns dos livros do Feyerabend, dá para ir passando essas 3 próximas lâminas aí com os livros. Esse foi o livro que eu li, tá? Estava lendo ali no final do ano passado, em outubro, Ciência é um Monstro. Foi lançado em 2018, né? Na realidade, é uma transcrição de um ciclo de palestras que o Feyerabend deu um ano antes de morrer, em Trento, na Itália, né? Então, isso só saiu há pouco tempo aqui no Brasil, né? Enfim, eu fui levantar um pouco desses textos. Ele não tem uma bibliografia muito extensa, são esses 6 livros aí, basicamente, talvez tenha algum outro, assim, mas acho que os mais importantes são esses mesmos, né? São esses 6 que a gente está vendo aqui, né? O livro mais conhecido e mais badalado, digamos assim, desse autor é o livro Contra o Método, né? Então, acho que talvez aqui todo mundo já tenha ouvido falar desse livro, assim, né? Ele foi o livro que trouxe fama, digamos, para o Feyerabend, né? Um tipo de fama muito específica, assim, que é essa ideia de ter se tornado o que ele próprio formula essa expressão, um anarquista metodológico, né? Então, a perspectiva de fundo do autor, assim, é um dos motes do trabalho do Feyerabend. Eu vou detalhar um pouco isso um pouco melhor, né, ao longo aqui da nossa conversa. É essa ideia de que na ciência vale tudo, né? Então, a ideia do vale tudo epistemológico, ou do vale tudo metodológico, o rótulo de anarquista epistemológico, então, são coisas que colaram no Feyerabend, assim, e que talvez um pouco em razão disso, né, a gente parece que esses rótulos são autoexplicativos, assim, e já nos bastam para a gente entender, assim, o que é, quais são as posições do autor. Então, talvez isso um pouco explique, assim, essa ideia de que ele é um autor muito conhecido, mas pouco lido, porque parece que esses rótulos já abrangem isso, né? São carimbos, assim, o Feyerabend vem carimbado e é isso, então tá, é um anarquista metodológico, vale tudo, né? Só que não é bem assim como a gente vai se dar conta na medida em que vamos entrando, assim, no trabalho do autor, né? Para esse texto que vocês leram, que eu passei, assim, eu me dediquei mais focadamente a pelo menos 3 daqueles 6 livros que estavam apresentados ali, né? Dá para passar essa aí, Arthur, um pouquinho. Os livros mais essa também. Aí, então esses 3 livros que estão que não foram apagados, né? São os 3 livros que eu trabalhei para esse artigo que a gente sobre o qual eu vou falar hoje, sim. Então, eu me voltei basicamente para o Contra o Método, que é o primeiro livro, não é o primeiro, mas é o livro mais conhecido dele, o livro que trouxe maior notoriedade, assim, para o Feyerabend, né? O último que saiu aqui entre nós, que são essas conferências trentinas aí, né? Que é uma transcrição, então, não é um livro escrito por ele, mas são as transcrições das palestras, né? Então tem um registro ali de uma oralidade, de uma performance pública, oral, né? Então, né, do autor, e a sua biografia, né, que se chama Matando o Tempo. Quando ele vem a falecer em 94, se eu não me engano, 94, ele estava justamente
trabalhando nessa autobiografia. A autobiografia é um texto muito interessante, assim, pessoal, por essa dimensão, né, de dar a público, assim, trazer a público os bastidores, né, do pensamento dele. Então, ele fala diversas coisas bem... É um livro bastante corajoso, assim, né? Então, ele foi um soldado nazista na Segunda Guerra, né? Austríaco, a Áustria anexada pela Alemanha nazista, então ele tinha 18 anos, ele fala sobre isso, ele foi ferido numa frente de batalha, ele conta sobre essa experiência, assim, que teve como parte, né, do exército nazista, assim. Ele ficou manco e estéril, né, na guerra, assim. E ele fala uma série de coisas, né? Terminada a guerra, a sua intenção de ir para estudar filosofia, a filosofia vai aparecendo para ele de um modo meio involuntário, assim. Ele estuda teatro, ele estuda canto, mas a filosofia vai se impondo, e a filosofia da ciência em específico, né? Ele é um físico, ele acaba se formando em física, mas a partir daí acaba sendo atraído, então, por esse ramo, assim, por essa via, por essa vertente aí da física teórica e da filosofia da ciência, né? Então, ele fala também sobre seu projeto de ser aluno do Wittgenstein, o grande filósofo austríaco também, né, na Inglaterra, no final dos anos 40. Isso não acontece, o Wittgenstein morre logo em seguida, ele acaba estudando com Karl Popper, que é um outro grande filósofo positivista da ciência, bastante conhecido, assim, né? Então, vinculado a esse chamado círculo de Viena, do positivismo lógico, né? Então, o Feyerabend teve essa experiência, assim, como aluno do Karl Popper. Ele entra um pouco nesse círculo aí, do Karl Popper, do Thomas Kuhn, que também é outro filósofo da ciência bastante conhecido, autor daquele livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Então, o Feyerabend, ele se constitui como um intelectual e como filósofo, e mais especificamente, então, como filósofo da ciência, justamente no convívio, digamos, né, no momento, assim, que passa a integrar esse círculo aí de autores, todos eles muito célebres aí, né, no campo, então, da epistemologia ou da filosofia da ciência, como a gente quiser chamar. Dá para voltar um pouquinho, Arthur, 2 lâminas atrás? Então, o que aconteceu? Eu fui para os textos do Feyerabend, e, ao mesmo tempo, comecei a me dar conta, assim, de que havia, no campo da comunicação, um silêncio muito grande em torno desse autor. Eu, muito em função da cadeira de teorias da comunicação que dei na URGS no semestre passado, eu comecei a mapear, assim, os livros de epistemologia da comunicação. Logo que começa a disciplina de teoria, a gente faz um módulo de 3 ou 4 encontros discutindo a cientificidade da nossa área. A ciência da comunicação é uma ciência ou não? De que tipo? Quais os limites dessa ciência? Assim? Qual é a importância da gente pensar questões como a inter e a transdisciplinaridade para definir a nossa ciência, a nossa área? Né? Até que ponto uma definição da ciência da comunicação depende dessas rubricas, do interdisciplinar e do transdisciplinar, por exemplo, né? Então, antes de entrar nas teorias, lá na cadeira, e talvez isso vá acontecer agora aqui, né, nesse ciclo de encontros, né? Então, antes de entrar nas teorias elas mesmas, de fato, assim, uma a uma, passando pelas teorias, me parece importante, assim, e por isso assim eu fazia na cadeira, estou fazendo de novo esse semestre na mesma cadeira de teorias da comunicação. Então, isso de reservar algumas aulas para discutir a nossa cientificidade da nossa área. Que ciência, que raios de ciência é essa da comunicação? Qual a importância dos manuais de teorias da comunicação para essa cientificidade? Aí tem toda uma polêmica aí, né? Tem autores do campo da comunicação
que dizem que vão nos GTs de epistemologias da comunicação da Compós para defender teses de que a comunicação não é uma ciência. Seria antes um campo, uma área do conhecimento, assim, mas não uma ciência autônoma. Tá? Então, tem autores entre nós que dizem que as teorias da comunicação não são teorias da comunicação, são teorias sobre a comunicação, as clássicas, pelo menos, desenvolvidas por autores de outras áreas que não, eles próprios, não se veem como pertencentes ao campo da comunicação. A teoria crítica, por exemplo. A princípio, parece inquestionável que a teoria crítica, Escola de Frankfurt, seria uma teoria da comunicação. Ok? Para alguns autores, isso não procede, porque eles dizem que a teoria crítica, os próprios autores da teoria crítica não se veem a si mesmos como teóricos da comunicação. Estariam se vendo, no momento em que produzem suas obras, como filósofos ou como teóricos da sociedade. Né? Então a gente começa a levantar uma série de problemas assim, sobre a validade epistemológica, a legitimidade científica daquilo que a gente faz. Eu não sei se aqui a Márcia falou que veio da administração, eu não sei aqui se... imagino que outras pessoas tenham vindo de outras disciplinas, eu não sei se todo mundo aqui pertence ao campo da comunicação. Né? Mas, enfim, só para destacar que há um debate muito grande na nossa área sobre a natureza científica do conhecimento comunicacional que produzimos. Né? Então, tentando cercar esse debate, eu fui muito, pessoal, além de ir nos livros propriamente do Feyerabend, eu fui muito também nesses textos que estão relacionados aqui, ó, nas imagens ali, pequenininhos, assim, que são alguns dos livros de epistemologia da comunicação, escritos, organizados, enfim, por autores da área, tá? Por professores dos PPGs, dos cursos de comunicação no Brasil. Então, aqui a gente tem 6 deles, tá? E fui também nos textos da Compós, que é um dos principais fóruns da comunicação no Brasil, e que tem lá o GT de epistemologias da comunicação. Então, eu levantei tudo que foi apresentado nesses GTs de 2014 a 2020, 7 anos, nos últimos 7 anos. Né? E, para minha surpresa, o Feyerabend não existe nessa bibliografia. Tá? Então, há um silenciamento retumbante, assim, a respeito desse autor, que, por outro lado, é tão importante do ponto de vista, assim, da história do pensamento epistemológico, né, do ponto de vista da epistemologia geral. Tá? E o curioso, também, para agravar um pouco, para colocar uma pimenta a mais nisso aí, é que os amigos do Feyerabend, eu mencionei o círculo, né, de amizades no qual o Feyerabend se formou. Né? Então, falei do Thomas Kuhn, falei do Karl Popper, tem um outro autor chamado Lakatos, tá? Então, esses 3, e aí o quarto seria o Feyerabend. Né? Os 4 cavaleiros, digamos, aí da epistemologia contemporânea, moderna, assim, seriam esses aí, né? Pelo menos dentre os 10 mais importantes, esses 4. Mas desses 4, os outros 3, Lakatos, Thomas Kuhn e Karl Popper, são discutidos tanto nos textos da Compós, quanto nesses livros que eu estou relacionando aqui. Mas o Feyerabend não. Né? Então, obviamente, nenhum autor é obrigado a ser discutido, ou tem cadeira cativa, né, na nossa área, sim, obviamente. Mas, de todo modo, como eu digo no texto, há ausências e ausências, né? Então, há silenciamentos e silenciamentos. E eu passei a ficar um pouco, na medida em que lia os textos do Feyerabend, ficar um pouco encucado, assim, com esse sequestro desse autor, com o desaparecimento desse autor na nossa área. Por que os estudos de comunicação não reservam, não se interessam, né? Por que ele não tem nenhum impacto? Né? Que razões há
para que seja assim, né? São razões de caráter político, do sentido da política acadêmica, do modo como o campo foi se institucionalizando, ou são questões vinculadas assim ao modo como a área se vê enquanto ciência, propriamente, né? Então, eu fui para esse conjunto aí de materiais, né? Então, 70 artigos da Compós, mais esses 6 livros que estão relacionados aí. Vale dizer que esses 6 livros que vocês veem aqui, pequenininho, as capas, né? Eles recobrem, pessoal, e eles pontuam um arco temporal aí de 20 anos, tá? Então, o primeiro livro, aquele de capa azul ali, chamado Campo da Comunicação, é um livro de 2003, tá? E esse último aqui, na direita, na minha direita, é o livro do professor Luiz Martino, da UNB, que se chama Escritos sobre Epistemologia da Comunicação, é um livro de 2017, se eu não me engano, tá? Então, aí, entre 2013 e 2017, esses outros, né, ou seja, os livros pontuam um arco, assim, pontuam uma trajetória do pensamento comunicacional que abrange 20 anos, mais ou menos. Os livros, tá? Os livros. E o conjunto de 70 papers apresentados em 7 anos da Compós, acho que isso não é desprezível. Acho que tem aí um conjunto de material, assim, tem um conjunto, tem uma produção que não é desprezível. Assim, eu acho que eu posso entender que é uma fala muito relevante, autêntica, assim, né? Eu acho que isso expressa muito. Esse conjunto de produção expressa muito o que o campo da comunicação pensa em termos epistemológicos, né? Ou como o campo da comunicação se pensa enquanto campo científico, tá? E aí, nisso, o silenciamento do Feyerabend, como se o Feyerabend não tivesse absolutamente nada a dizer para nós, assim. Então, ele é um ignorado. O campo da comunicação faz um debate epistemológico nos últimos 20 anos, tá? Para o qual o Feyerabend não tem nenhuma relevância. Isso me pareceu muito curioso. Me pareceu digno, assim, de ser colocada essa pergunta, tá? Pode passar aí. Aí, então, no texto esse que chegou em vocês, o que eu pretendo, assim? Então, eu pretendo apresentar rapidamente as linhas gerais dessa filosofia da ciência desse autor, especular sobre as razões do ocultamento dessa perspectiva desse autor para a nossa reflexão, autorreflexão sobre a ciência da comunicação, tá? E num terceiro momento, assim, refletir, tá, sobre alguns desenhos, algumas ações ou alguns problemas epistemológicos do campo da comunicação, tá? Vale dizer, pessoal, volta um pouquinho ali, Arthur, por favor, vale dizer o seguinte, pode ser, Arthur? Aí, beleza. Vale dizer assim, ó, no ano de 2014, na Compós, um dos textos apresentados ali era um texto apresentado pelo professor Luiz Mauro de Sá Martino, da Casper Libero, né, onde o Martino fazia um levantamento dos autores mais frequentes na própria Compós entre 2000 e 2013. Tá? Então, em 2014, o Martino fez uma espécie de cartografia das teorias no GT da Compós, entre 2000 e 2013, e ele apresenta lá os autores mais citados e tal. E o curioso é que, segundo esse levantamento dele, o Feyerabend não existe também. O Feyerabend não é relacionado pelo Martino. Então, eu poderia dizer, pessoal, que, ou seja, eu fui até 14 no meu mapeamento,
mas também porque de 2000 até 2013, o Martino já tinha feito esse mapeamento. Então a gente pode dizer assim, ó, em 20 anos na área, 20 anos da produção da área da comunicação, o Feyerabend é citado uma vez. Uma vez. Melhor, duas vezes. Um dos textos da Compós, brevemente, faz uma citação de um outro autor, e esse outro autor menciona o nome do Feyerabend. Assim. É a única vez que o Feyerabend aparece nos GTs da Compós. E nos livros, esses livros aqui, o único texto que menciona o Feyerabend é o outro texto que eu indiquei para vocês, que é um artigo da professora Lúcia Santaella, que está nesse livro aqui, com os quadradinhos azul e vermelho, tá? Que o título ali é Epistemologia da Comunicação no Brasil, Trajetórias Autoreflexivas, é uma coletânea de autores brasileiros, né, o Muniz Sodré, o professor Braga, Fausto Neto, Ciro Marcondes, o Luiz Martino, vários professores importantes da área, onde eles falam sobre suas trajetórias e suas formações individuais. Professora Maria Imaculata, da USP, vários medalhões da área, assim, né? E a Santaella menciona o Feyerabend, mas ela também, assim, menciona muito em passant, né? Não é o foco da discussão dela, né? Ela não discute o Feyerabend, mas ela menciona o Feyerabend dentro de um conjunto ali de epistemólogos relevantes e tudo mais. Então, assim, se a gente considerar a abrangência dessa amostra aqui, essa amostra abrange mais ou menos 20 anos, a gente aparece o nome do Feyerabend, aparece assim, de raspão, o nome do Feyerabend 2 vezes. Uma no grupo de textos da Compós e uma nesse grupo de livros aqui. Então, enfim, essa percepção foi o estopim do texto, né? Então, basicamente, eu me dedico aí a formular esse problema, né? Formular aí essa problematização, assim, e aproveito isso também para falar um pouco sobre o autor e para especular sobre as razões desse silenciamento, tá? Dá para seguir aí, Arthur, por favor, né? Então, assim, pode passar. Bom, então aqui eu listei, assim, pessoal, alguns dos rótulos, tá? Em função dos quais o Feyerabend é conhecido, tá? Ele, vale dizer, assim, para completar ali aquela menção que fiz anteriormente, a autobiografia dele, ele se forma na Inglaterra, se eu não me engano, né, com o término da Segunda Guerra, e acaba indo para os Estados Unidos, né, acaba se vinculando à Universidade de Berkeley. No final dos anos 50, ele já está em Berkeley, ele é demitido em 68, 10 anos depois, mas é readmitido, e ele faz toda uma carreira acadêmica, assim, tendo a Universidade de Berkeley como o seu vínculo, a sua base, assim, né, o seu vínculo principal, né, seu quartel-general, assim. Eu digo isso porque ele tem períodos como professor visitante em várias outras universidades do mundo e tal, né. Naquele período ali em que ele vai para Trento, na Itália, que ele faz aquele ciclo de palestras lá, ele já está aposentado, já era uma espécie de celebridade, assim, né? Até é curioso, porque o livro, aquele Ciência, um Monstro, que apresenta, então, as transcrições das 5 palestras que ele deu, né? São 5, uma por dia, assim, 5 palestras. E no final do livro, há um capítulo mais ou menos extenso com depoimentos de pessoas que assistiram aquelas palestras que ele deu, né? Então, e essas pessoas se mostram muito impressionadas, assim, com a figura do Feyerabend, né? Alguns comentam que ele parecia uma espécie de rockstar, que ele parecia um cara desleixado, assim, no modo de se apresentar, sem muita pompa, né? Como se fosse um cineasta
assim, rebelde. Eu leio aquilo e me lembrava, assim, da figura do Glauber Rocha, né, e tal. Então, falavam também, assim, muito sobre o trato com ele, né, o trato com o Feyerabend, de que ele parecia um rockstar, era uma celebridade, mas ao mesmo tempo era um cara despojado, né, um cara, assim, que bem-humorado e muito falante, né, enfim, que tirava sarro, digamos assim, da própria fama, do próprio trabalho que lhe trouxe fama, né? Enfim, que era um cara meio imetódico nas suas falas, as palestras, ele mudava o tema da palestra no meio da palestra, e transitava assim da história contava causos, falava da história da filosofia, de física teórica, assim, num nível altíssimo, mas meio transitando por essas coisas sem muita preocupação, assim. Me vem também, lendo esses depoimentos, a imagem de um contador de histórias, assim. Feyerabend como um contador de histórias, né? Mas, enfim, então, fui ler sobre esse autor, fui ler também alguns artigos que fui catando aí, né, nesse período, sobre eles, né, sobre ele, né, então, alguns textos de revistas da área da filosofia e tal, se dedicando, então, a falar sobre o Feyerabend, e eu fui destacando aqui, listando esses rótulos, né, que são os rótulos através dos quais aí o Feyerabend se tornou conhecido, né? Então, destaquei alguns que me pareceram, assim, os mais, até engraçados, né? Por exemplo, referi ao cara como o Salvador Dalí da filosofia acadêmica, né? Pior inimigo da ciência, um niilista gnosiológico, profeta do irracionalismo, ou então, esse mais chavão aí, o enfant terrible da epistemologia moderna, né? Então, ele é um nome, assim, que está associado sempre a uma reflexão, um nome ácido, né? Um crítico ácido e irracionalista, vamos dizer assim, da ciência, tá? Acho que é importante, assim, a gente salientar desde já essa imagem do Feyerabend como um irracionalista, tá? A gente vai ver que implicações isso tem logo à frente, assim, né? Então, aqui eu destaquei também algumas dos princípios, né, ou das perspectivas, né, que o autor vai desenvolver, assim, ao longo dos seus livros. Vale dizer, pessoal, que eu só trabalhei com 3 livros, né, o Contra o Método, a biografia e o Ciência é um Monstro. Estou esperando ainda, aí, em tempos de pandemia, a oportunidade de ter acesso aos outros. São livros meio difíceis de serem encontrados, os outros, assim, né. E esse Contra o Método ele foi relançado há pouco pela editora da Unesp, né? Então, isso foi isso que facilitou, assim, o meu acesso ao livro no final do ano passado também. Então tá, bom, eu destaquei, então, algumas dessas máximas, assim, que a gente pode usar e ir gravando um pouco, né, para meio ir compreendendo, assim, a posição do autor. Então tem isso, né, essa ideia do vale tudo como um princípio científico, né, válido na prática da ciência. Essa ideia do anarquismo epistemológico, tá? Essa expressão é uma expressão que ele adota, mas não foi cunhada por ele, né, próprio, foi cunhada pelo Lakatos, que é um amigo dele, até no prefácio do Contra o Método, ele comenta, assim, que o livro só existe porque o Lakatos desafiou o Feyerabend a escreverem um livro juntos. O Contra o Método seria escrito em conjunto pelo Feyerabend com o Lakatos. E eles trocariam cartas, assim, eles trocariam cartas durante um período, né? E o livro seria o que resultaria daí, né? E o Feyerabend conta no prefácio do livro que ele escreveu um trecho, assim, e mandou para o Lakatos, e o Lakatos veio a falecer. Então o projeto foi interrompido assim, né? Foi interrompido assim. Ele conta que essa carta inicial que ele mandou, esse trecho inicial que ele enviou, se perdeu.
Depois ele teve acesso a isso, acabou reencontrando esse manuscrito, né? E o livro é publicado, então, Contra o Método, na sua primeira edição, sai em 1975. Né? Ou seja, o Feyerabend leva adiante o projeto que ele compartilharia com o amigo. Assim. E o livro reúne textos que ele havia escrito ao longo da vida, entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 60. Né? Então, ele juntou coisas que tinha escrito, deu essa roupagem, assim, né, deu uma unidade para isso, em função do projeto assumido com um amigo, né, e isso é o livro. Isso é o livro. Ele fala, sim, ele próprio fala que o livro não é um tratado sistemático sobre a ciência. O próprio Feyerabend fala que não é um tratado sistemático sobre a ciência, muito em função dessas duas características, de ser um projeto malogrado, de uma escrita conjunta, né? E por ser também um pouco uma oportunidade que ele teve de rever e recoletar e reescrever e juntar textos que havia publicados esparsamente anteriormente, de modo esparso anteriormente, né? E esse termo, anarquismo epistemológico, então foi cunhado pelo Lakatos, e o Feyerabend assume isso. Acha um bom rótulo, assim, né? Embora comente que não ache que o anarquismo seja uma boa filosofia política. No entanto, pode ser uma boa filosofia da ciência, diz ele. Né? E esse termo, anarquismo epistemológico, recebe alguns sinônimos. Ele vai aparecendo, às vezes, assim, tanto na obra do próprio autor, quanto na fortuna crítica sobre ele, os comentadores dele, às vezes vão oscilando, assim, às vezes falam anarquismo epistemológico, sim, isso é mais frequente, mas às vezes falam também anarquismo metodológico, ou dadaísmo epistêmico, eu gosto muito disso, né? Ou um metodólogo dadaísta, né? Ou dadaísmo epistemológico, ou dadaísmo epistêmico, né? Então são termos meio próximos, meio sinônimos, assim, tá? Que referem, então, a essa perspectiva dele, aí, do seu suposto vale tudo na ciência, né? Obviamente, pessoal, o que a gente pode depreender, assim, tanto já nos títulos dos livros do Feyerabend, então, o mais conhecido é esse, o Contra o Método, o outro é um livro que é um livro posterior, tá? Escrito depois do Contra o Método, que é aquele livro chamado Adeus à Razão. Os dois títulos são muito bonitos, né? Adeus à Razão e Contra o Método são bons títulos. Assim como o próprio título da autobiografia do Feyerabend. Eu acho, na realidade, o melhor título que eu já vi até hoje para uma autobiografia é aquele, Matando o Tempo. É um ótimo título para uma autobiografia, Matando o Tempo. E ele fica melhor ainda quando a gente se dá conta que Matando o Tempo é quase uma tradução literal da palavra Feyerabend no alemão. Né? Então, o título fica melhor ainda. Né? Então, tem aí uma coisa e que talvez tenha ajudado a fazer a fama do autor também, para o bem e para o mal, que é essa escolha por bons títulos. Os títulos são muito expressivos. E por serem muito expressivos e autoevidentes, assim, eles parecem que esvaziam um pouco, chamam a atenção por um lado, mas por outro lado parece que esvaziam, explicam demais o autor. Né? Ou induzem o leitor a uma compreensão assim muito dependente do título, colada no título. Tá? E o que a gente pode depreender desses dois títulos aí no caso, tanto Contra o Método quanto Adeus à Razão, é que o Feyerabend está implementando na sua obra uma crítica ao racionalismo. O Adeus à Razão expressa isso como nenhum outro pode expressar melhor. Tá? Então, ele está criticando o racionalismo na ciência. Né? Ou o que ele chama de ideologia da ciência. Ele critica muito isso. O que ele chama de cientificismo, ou a ideologia da ciência, que é aquela crença absolutista que o cientista tem naquilo que faz. Que é aquela ideia do cientista se ver como
dono de um saber hierarquicamente superior aos demais saberes em circulação na sociedade. Tá? O Feyerabend vai criticar o que ele chama, então, de epistemocentrismo, que é a crença levada a cabo por muitos cientistas de que a ciência ocupa o pedestal dentre os saberes. E que deveria ser e assumir-se como o principal saber, capaz de assumir o alto posto numa hierarquia de saberes ou de controlar os outros e desautorizar os demais saberes em circulação numa sociedade. Tá? Então, e aí a gente já pode ir destacando, assim, ou a gente já pode ir formulando as hipóteses, né, que fazem com que esse autor não seja citado na comunicação. Tá? Porque já vou adiantar um pouco, que é assim, dentro da comunicação, a gente está muito preocupado em criarmos a nossa ciência, em defendermos a nossa cientificidade. Se os autores da comunicação querem afirmar-se enquanto ciência, positivamente, não é estratégico utilizar um autor que faz justamente a crítica da ciência, como é o caso do Feyerabend. A gente tem outros motivos aí, talvez, que eu levanto, né? Mas, enfim, fica já isso pontuado, assim, e também para a gente já ir adiantando um pouco a posição de fundo do autor, né? Que é, então, essa ideia de fazer uma crítica do racionalismo científico, exacerbado, ou como se fosse a única via de acesso ao conhecimento. Tá? Ou como se isso fosse a via garantidora de acesso à verdade. A única via e a via garantidora do acesso ao conhecimento e à verdade científica. Tá? O que o Feyerabend faz é defender o que ele chama de pluralismo epistemológico, como eu coloquei ali também. E essa expressão também é uma expressão que vai encontrando variações assim na fortuna crítica e sobre o autor. Tá? Então, alguns se referem a isso como pluralismo teórico, pluralismo crítico ou pluralismo cosmogônico, como o próprio Feyerabend fala em algum momento. O que isso quer dizer? Que ele diz o seguinte, e que me parece algo muito interessante, que ele diz assim, ó, o cientista não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso em fazer proliferar verdades. Não tem compromisso com a verdade, com uma verdade. Em ter acesso a obter a verdade. Mas o cientista tem a obrigação em fazer proliferar verdades. Isso é a ideia do pluralismo. Então, mais importante do que ter acesso à realidade é levantar realidades prováveis, possíveis, hipotéticas. Ele diz assim, o cientista precisa se dedicar mais à formulação de maior número possível de hipóteses plausíveis do que propriamente caminhar em direção a uma verdade fundamental, a ser defendida como um dogma, assim. Né? Então, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, o cientista precisa ser capaz de enxergar as várias verdades possíveis em torno do seu tema, como se ele fosse capaz de circular andar em volta do seu objeto, vendo-o por diversas perspectivas. Tem uma expressão que ele usa que é a de fazer proliferar perspectivas para dar conta de um mesmo objeto. Eu acho muito legal isso. Fazer proliferar perspectivas. Ver a mesma coisa de várias vezes.
de várias formas, várias vezes de várias formas, né? Várias vezes de várias formas. Então, isso é o que faz o cientista, né? Segundo ele, e é um pouco isso, assim, que ele está defendendo, assim, como, então, ele está chamando de pluralismo cosmogônico, ou pluralismo epistemológico, né? E tem uma defesa também, pessoal, tem uma crítica da ciência institucionalizada no Feyerabend, mas uma defesa muito aguerrida, assim, do espírito científico, né? Tem quase uma fala, assim, de... Ele diz que, por exemplo, ele diz que a ciência é importante demais, é muito importante, demais, para ser propriedade dos cientistas. Né? Porque isso é preciso que a ciência seja da sociedade. Não se faz uma sociedade verdadeiramente livre se só os cientistas detêm o poder e o controle sobre a ciência, se só eles definirem o que é cientificamente relevante. Ele chega a falar na necessidade de que houvesse um concílio de sábios, assim, cidadãos comuns instruídos pela ciência, que pudessem julgar o trabalho dos cientistas. Né? Quem é que vai definir para onde é que vão as verbas de pesquisa? São os cientistas? Por que são os cientistas? Por que não pode ser a sociedade educada pela ciência? Tá? Tem uma coisa meio utópica aí, depois a gente pode voltar nisso, mas ele está pensando isso, assim, ele está pensando que uma dimensão, a inserção social da ciência, tá? Então, ao contrário do Karl Popper, por exemplo, que pensa a racionalidade científica muito internamente, assim, o Popper ele quer entender a ciência de forma formal, tá? Hiperracionalista, assim, o chamado racionalismo crítico do Karl Popper lá é aquela ideia que entende que a ciência tem que se depurar de tudo aquilo que é contaminação sociológica, política, e ela tem que se constituir como um núcleo de procedimentos lógicos formais, assim. Né? Ou seja, a ciência voltando para o seu interior apenas, depurando tudo aquilo que é extracientífico. A ciência em si. O Feyerabend vai ao contrário disso. Ele tenta pensar a exterioridade da ciência, que é o sentido social da ciência, o sentido ético da ciência, o sentido comunicológico até da ciência, porque a ciência precisa se fazer comunicar. Né? Ou a dimensão gnosiológica da ciência. O que é o gnosiológico? Aí, gnosiológico diz respeito a todas as formas de saber em geral. Tá? A arte, a gnosiologia é um ramo que estuda todas as formas de saber, o saber religioso, o saber artístico, o saber do senso comum e o saber científico. Ou a episteme. Então, a epistemologia é um ramo, é uma parte da gnosiologia. Né? E o Feyerabend, ele está interessado nisso, assim. Ele está tentando pensar a ciência na sua exterioridade, na sua articulação com outros saberes, na sua disponibilidade para o social, na sua dimensão ética e comunicológica, então. Né? Então, é uma perspectiva bastante diferente, assim, né, dessa que eu mencionei anteriormente, do Karl Popper. Pode pular uma aí, Arthur, por favor. Então, aqui eu trouxe, listei outros pontos que ele discute, tá? A gente não pode esquecer também que a gente está lendo um físico teórico, então os exemplos dele vêm muito do campo da história da ciência, da história da física teórica. Ele discute muito o que ele chama de princípio da autonomia dos fatos, né? Então ele diz que os fatos não são autônomos, né? Porque os fatos mudam conforme a perspectiva teórica que se adota para descrevê-los. Né?
Então não há esse princípio da autonomia dos fatos. Fato e teoria são coisas que se produzem mutuamente na pesquisa, né? Então, na medida em que eu altero a minha lâmina teórica, o meu filtro teórico, a minha lente teórica ali, a realidade foi alterada também, né? E assim é na história. Então, há uma codeterminação, uma mútua determinação aí nessa nessa relação aí. Então, é isso que está sendo dito ali nos dois primeiros tópicos, né? A inexistência de confrontação possível entre teoria e realidade, pois a alteração da teoria altera a realidade, né? Então, são coisas que se produzem mutuamente, assim, tá? Ele fala muito desse modelo pluralista de teste, que é aquilo que eu mencionei, né? Para ele interessam mais as hipóteses e as perspectivas distintas que se pode formular e prováveis que se pode formular, né? Seja de onde vierem, tá? O vale tudo também está aí presente, assim. Então, tudo é interessante para o cientista. O cientista não pode descartar nada. Esse vale tudo aí, pessoal, a gente vai ver, tem muito a ver com essa ideia de não descarte nenhuma explicação. Transite entre elas, lide com elas, né? Então, tudo vai produzir cerca de algum modo o teu objeto. Tudo produz algum conhecimento e a ciência tem que ser capaz de lidar com todos esses conhecimentos, assim, né? Então, formular hipóteses, testar, né? Então, a isso que se está referindo ali com aquela ideia do modelo pluralista de teste. Essa expressão incomensurabilidade, uma discussão muito discutida por ele também, né? E também pelo Thomas Kuhn, que é o seu contemporâneo e parceiro. E isso é basicamente uma discussão que eles fazem, assim, muitas vezes dizendo que distintas teorias dedicadas ao mesmo objeto, às vezes parecem incomensuráveis entre elas, né? Porque muda o jargão, muda o modo de ver, de tal forma que as duas teorias conversam sobre a mesma coisa, falam da mesma coisa, mas entre elas parece não haver contato, né? Então, eles discutem muito isso, assim, tanto o Thomas Kuhn quanto o Feyerabend discutem as razões dessa incomensurabilidade. Que estranho isso, né? Por que duas teorias distintas sobre a mesma coisa, às vezes, são incapazes de conversar entre elas? Por que isso? Por que acontece isso? Por que os caras não se entendem? Né? Então, eles discutem muito isso, assim. E uma outra coisa que me agradou muito, assim, nesse autor, é essa ideia de que o avanço científico se dá por proliferação. Que a função do cientista seria aí a de fazer proliferar narrativas explicativas. Então, essa ideia de que a ciência precisaria funcionar por proliferação é muito interessante, me parece muito rica também, tá? A necessidade do erro, ele diz que muitas vezes, ele até tira um sarro, assim, esses cientistas aí, se eles fossem de fato estudar a história da ciência, eles vão se dar conta de que o erro, às vezes, é tão importante quanto a racionalidade. Do ponto de vista, assim, da descoberta, de levar à descoberta e tal, né? Então, essa necessidade do erro e da ação contrária às regras, né? Então, ele vai também fazer um pouco a defesa, assim, de não sermos tão escravos, assim, ou submissos às regras do bom fazer científico, seja do ponto de vista das formalidades, ou mesmo seja as regras da razão, da lógica e da racionalidade na ciência, né? Então ele fala, e aí, claro, a gente começa a reconhecer, então, o dedo anárquico presente na formulação do autor, né? Esse princípio da inércia circular aqui é uma discussão que ele faz lá sobre o Galileu, né? Ele é um obcecado pelo Galileu Galilei, e ele comenta, né, que o princípio da inércia circular é aquela ideia que o Galileu vai desenvolver e vai demonstrar na época, assim, que era um paradoxo que ele tinha que resolver, né? Se a Terra gira,
ao redor do Sol, a Terra não está parada, se a Terra gira ao redor do Sol, então o que acontece se eu subir numa torre e largar lá de cima dessa torre uma pedra? Por que essa pedra cai no mesmo lugar? Por que ela cai numa linha reta, melhor dizendo? Por que a pedra cai numa linha reta? Era para ela cair um pouco para trás, porque a Terra está girando. Né? Então, era um paradoxo assim, que o Galileu Galilei tinha que resolver para seguir adiante com a sua teoria lá do heliocentrismo. Né? Então, ele vai muito nesse caso. Aqui tem uma questão muito da física, tá, pessoal? Muito assim da história da física e tal. Até separei alguns artigos ali sobre isso, para entender melhor essa polêmica aqui, as posições, a crítica que ele recebia na época e tal. E aí, enfim, mas é mais ou menos isso, sim, tá? Tentando traduzir aqui para nós, para leigos, né? É mais ou menos esse paradoxo que ele tinha que resolver na sua teoria. Lá. E ele fala também muito sobre o que ele chama de irregularidade da história da ciência, que a história da ciência não é uma história, assim, dos vencedores, né? Uma história que corra linearmente, que vai sendo depurada rumo a um acréscimo, um fluxo histórico de acréscimos contínuos e permanentes, de aquisição de conhecimento e tal, rumo, né? Então, ele vai dizer que a história da ciência não é assim, ela é feita de saltos, de irregularidades, de acasos. Então, e se os cientistas conhecessem isso melhor, reconheceriam que a razão não é tudo. Né? Pode seguir aí, Arthur. Então, aqui tem um esquema que eu elaborei também, né, meio assim para dar conta do pensamento do Feyerabend, né? Então, que ele advogaria aí um realismo pluralista, hipotético e instrumental. Nesse contexto, a crítica e o avanço da ciência se fariam, então, por proliferação. Né? Então, entre realidade e teoria, uma mútua determinação. Isso faz com que se produza um tipo de realismo. Esse realismo vai ser criticado no sentido de fazer proliferar outros realismos, né, ou um realismo pluralista ali, mais abrangente, que desse conta, então, de distintas formas de vida. Né? Então, é um esquema, assim, um pouco para sintetizar, aí dá para seguir também, a gente já tem 1h30, né? Me deem mais uns 15 minutos, assim, e aí a gente pode abrir, né? Na realidade, tem aqui são 40 e poucas lâminas, né? A gente passou 1 hora já, Fabrício, fica tranquilo. Passou não, 1h30, a gente começou às 12h30. Tá, então tá bom. Tá bom. Então tá, mais meia horinha eu acho que eu consigo, assim. Então, eu listei aqui também o que pretende, né, esse anarco-epistemólogo aí, né? Então, coloquei ele: visa criar uma sociedade intelectual sem governo, faz tudo para não ser reconhecido como tal, enquanto um anarco-epistemólogo, ataca as ideias de seu oponente numa pessoa, odeia assembleias, lemas, bandeiras e congressos, acha mais importante polemizar do que vencer a polêmica, ama, acima de tudo, a liberdade, confia em Einstein, mas desconfia de uma comissão de Einsteins, e jamais praticará a idolatria nem buscará o proselitismo. Tá? Pode seguir aí também um pouquinho, Arthur. O anarco-epistemólogo acredita que, se encontrarmos um relativista dizendo que tudo vale, pois tudo tem o mesmo valor, devemos nos opor a ele. Se encontrarmos um metodólogo alegando que não há salvação fora da ciência, é nosso dever enfrentá-lo. A oposição burila as boas ideias, anula as más e é o principal motor da pluralidade teórica. Sempre vale a pena opor-se à maioria. Vale tudo quer dizer que tudo tem algum valor e tudo pode ser útil. Não que tudo é possível. As ideias devem ser livremente criadas, sem nenhuma preocupação a priorística, senão a de concebê-las abundantemente. Me parece muito libertário, assim, né, isso aí tudo. Assim. Então, optar por todas... como se fosse assim, precisamos optar por todas as ideias. Né? Me parece um pouco isso, assim, a posição do autor, tá? Dá para seguir, Arthur, por favor? Dentro
lendo sobre o Feyerabend, assim, eu encontrei eu montei uma pasta lá com vários artigos sobre esse autor, né? E um desses artigos de autoria desses pesquisadores aí do campo da filosofia, eles fizeram uma espécie de análise de conteúdo, assim, uma análise do modo como Feyerabend argumenta nos seus livros, das estratégias retóricas que ele usa. Então, eu mencionei lá atrás, assim, que as pessoas que assistiram, que estavam lá, presentes nas conferências trentinas que ele deu, meses antes de morrer, se impressionavam, assim, com a questão da performance pública do Feyerabend, né? Que lhes chamava a atenção muito o modo desprendido, assim, com que ele contava causo, falava bobagem, contava piada, misturando essas narrativas assim sobre história da ciência, casuísticas sobre a vida do Galileu Galilei, que ele era obcecado. E aí eu encontrei esse artigo aí que meio que sistematiza um pouco isso, fala também um pouco desse modo como ele escreve, assim, né? Que tem aí esse contador de histórias, que é um cara meio, né? Então, esses autores chegam nessas características aí, né? Vale dizer, né, dos recursos, né? Chegam nessa lista de recursos expressivos, argumentativos, assim, a estratégia retórica do Feyerabend lançaria a mão de tudo isso. Vale dizer, pessoal, que ele é um cara que estudou teatro, né? E estudou música também, assim, embora tenha se tornado um físico teórico. Mas então, é como se esses saberes todos, né, essa dimensão cênica, performativa, da contação de histórias, como está ali, da performance, da dimensão do corpo dele, eu fico imaginando um cara, assim, gesticulando, ou falando, ou, né, como se isso também fosse utilizado, de algum modo, para para a defesa aí da sua posição, né? Então, eu achei interessante aqui que esses autores localizaram isso, que ele trabalha muito ele leva um argumento ao extremo, assim, né? Então, isso ele faz seguidamente, segundo eles, estaria fazendo seguidamente nos seus textos, né? Radicalizar um argumento para tirar proveito disso, de algum modo, né? Assim, para ficar com ele ou para descartar aquele argumento, né? Levar ao absurdo. Faz análises etimológicas e linguísticas de conceitos e coisas assim, né? Então faz a crítica mesmo, a própria crítica científica, sendo ele um físico, utiliza imagens, não imagens gráficas, mas imagens que eu digo imagens mentais, assim, né? Imagens, as metáforas, suscita imagens na sua prosa e na sua fala, né? E usa isso tudo também como estratégia de convencimento, assim, né? Então, isso que a gente está falando aqui, da atuação e da performance, os diálogos, às vezes ele apresenta diálogos que os caras teriam tido ou não, né? Então, é muito inventivo, assim, né? Desse ponto de vista da expressividade textual daquele pensamento, do pensamento dele, né? Do modo como o pensamento dele se expressa textualmente, assim. Então, contação de histórias, narrativas arquetípicas e investigação histórica propriamente, sendo ele um historiador da ciência, né? Então, achei curioso também, bom, assim, de trazer para cá, para a gente meio ir cercando, assim, tendo essa ideia do autor. Dá para seguir aí, Arthur, por favor. Então, também é um outro esquema, né? Então, ele desconfia do método científico, mas não dos métodos científicos, tá? Então, ele vai dizer que não há um método e não há uma racionalidade, mas é preciso criar métodos sempre plurais. Métodos sempre no plural, métodos plurais sempre, né? Então, a ideia do vale tudo. Então, ele defende o irracionalismo e o trabalho contra as regras, critica o racionalismo e as regras metodológicas muito rígidas, e vai explorar aquelas ideias ali, dos elementos não científicos, o pluralismo metodológico, a competição entre as teorias e a incomensurabilidade das teorias. Explora isso, no sentido de ir desenvolvendo o seu pensamento, né? Ir problematizando as suas questões,
né? E que o progresso científico passaria por aí. Arthur, adiante, tá? E aí, pessoal, no texto, uma primeira parte do texto que eu estou enfatizando aqui, eu indiquei o texto da Santaella, tá? Porque é justamente o texto onde o Feyerabend é citado, dentro desse corpus aí de escritos que eu juntei, tá? Mas eu estou enfatizando o meu texto, assim, e no meu texto, num primeiro momento, eu apresento aí a perspectiva do autor, como fiz até aqui, e aí, num segundo momento, passo a especular sobre as razões desse silenciamento do Feyerabend no campo da comunicação. Por que ele não é... Impressionante, por que ele não é utilizado, né? Por que ele não tem nenhum impacto na nossa área? Um autor, assim, que não diz nada para a área da comunicação, né? E aí eu lanço essa especulação aí de que, primeiro, porque a nossa área teria uma espécie de preconceito racionalista, tá? De que estaríamos tentando construir uma ciência da comunicação com uma certa ideia pré-concebida de racionalismo, assim. E que já, de antemão, o Feyerabend não estaria enquadrado, digamos, nessa ideia a priorística de racionalidade que temos, e a partir das quais tentamos construir e pensar a nossa ciência da comunicação. Seria uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese é essa ideia da conveniência política. Pô, não é conveniente politicamente a gente tentar construir o campo da comunicação, afirmá-lo, defendê-lo, baseando-se num autor que tem um livro chamado Contra o Método. Né? Parece um tiro no pé, assim. Parece um tiro no pé isso, né? Então, uma terceira coisa é a própria dinâmica do debate entre os pares, né? Então, nesses fóruns da área, meio que esses fóruns se pautam, né? Parece que os autores se pautam uns aos outros, né? Então, é tanto melhor para mim ter sucesso nesses fóruns, quanto mais eu falar sobre aquilo que já é falado nos fóruns acadêmicos, né? Então, já me aconteceu de receber pareceres, assim, da Compós mesmo, que diziam assim, o trabalho é ótimo, muito bom, poderia discutir, suscitar várias discussões. No entanto, não é o que nós estamos discutindo. Então, tá. Tipo assim, o teu trabalho está fora porque está fora, porque não está dentro. Seria meio... É um pouco um argumento desse tipo, né? Então, tipo, não, tu não vai entrar no GT porque tu já não está no GT. Porque tu não discute o que nós estamos já discutindo. Né? Então, tem um elemento aí da própria dinâmica entre pares, assim, que é uma tendência entre os pesquisadores, nós, os pesquisadores da área, há uma tendência a nos copiarmos, né? E a ao autocongraçamento, assim, né? Há um movimento, eu acho, uma dinâmica societal, assim, de irmos cristalizando núcleos de interesse, né? E aí um pouco é como se essa dinâmica entre pares também tivesse excluído o Feyerabend, né? É o terceiro hipótese que eu levanto. A quarta é um pouco essa ideia de que, como é que eu vou dizer, nós, pesquisadores da comunicação, não temos muito trânsito e lastro, assim, no domínio dos epistemólogos, né? Então, a gente está muito preocupado com os nossos objetos de estudos pontuais, assim, as nossas interfaces disciplinares pontuais e tal, e, nesse sentido, nos esquecemos de ler, assim, os epistemólogos, né? Mais, a não ser aqueles que já estão dentro, que já são lidos pelos colegas, né? Então, e me parece que aí esse desinteresse pelas epistemologias gerais, em detrimento das epistemologias locais, né,
eu digo mais circunscritas aos nossos temas e tal, também contribuiria, assim, para que esse autor ficasse isolado, excluído, né? O quinto argumento que eu levanto é que a área da comunicação vem se constituindo num tom que é preponderantemente afirmativo, racionalista, doutrinário, disciplinar e cientificista. Tá? Então, sobraria pouco espaço assim, para essa epistemologia da ciência mais disruptiva, mais negativa, mais irracionalista, meio não metodológica, né, e adisciplinar ou antidisciplinar do que é o que o Feyerabend está propondo, e não cientificista, né? Cientificista aqui, pessoal, é um termo pejorativo, tá? É um termo pejorativo, né? Então, e uma sexta razão que eu localizo aí é que nós, pesquisadores da comunicação, estaríamos muito presos aí ao presenteísmo, que eu chamei de presenteísmo, instantaneidade, a novidade tecnológica e tal. Então, nosso encerramento nos domínios da atualidade nos faz com que, supostamente, suponho eu, né, estaria fazendo com que nós, enquanto pesquisadores da comunicação, não tivéssemos tanta disponibilidade para lidar com a história das ciências e para pensarmos as nossas práticas atuais na perspectiva da grande, né, nessa perspectiva assim mais de fundo da história da ciência propriamente. Então, por tudo isso, talvez suponho o Feyerabend, isso aí justificaria o sumiço do autor, assim, né? O sequestro do autor. E dá para seguir aí um pouco, Arthur. Bom, eu apresentei no grupo de pesquisa, tá, do qual eu participo na URGS ali, esse texto. Eu apresentei em sala de aula também, na cadeira de Teoria da Comunicação. É a terceira vez que eu estou discutindo o texto aqui com vocês, tá, pessoal? Eu gostaria que isso ficasse aqui, assim, né? Eu submeti esse trabalho para a Compós esse ano, não sei como é que vai ser, né? Se vai ser aceito ou não, né? Então, até por isso, assim, para que não queria trazer a público agora, porque tem aí um cuidado quanto ao ineditismo do trabalho. Eu nem sei se isso, eu acho que isso aqui não quebra o ineditismo, porque estamos num grupo restrito aqui, né? Mas, de todo modo, enfim, é um pedido para que isso fique aqui mais entre esse grupo, né, entre nós, assim. E numa apresentação anterior que fiz no meu grupo de pesquisa ali da URGS, os colegas, o Arthur estava lá, né, também, está aqui agora, e foi muito bom ouvir, assim, comentários críticos ao texto, né, e muitos deles eu mesmo enxergo problemas no texto, né, então eu fiz uma lista de problemas que eu mesmo enxergo, e que os colegas enxergaram no artigo, assim, né. Um problema é que, às vezes, eu fico sem saber se essa discussão do Feyerabend dá um passo para frente ou um passo para trás, né? Porque é como se, por um lado, eu estivesse reeditando, assim, perspectivas nihilistas e céticas presentes no campo da comunicação, né? E que já estariam sendo superadas, já teriam sido superadas no debate, né? Então, como se eu estivesse trazendo de novo, assim, o tema da irracionalidade, né? Posso seguir? Né? Então, como se eu estivesse um pouco desconstruindo avanços do debate epistemológico já acumulado na área, ao reinserir perspectivas irracionalistas, céticas e nihilistas. Assim. Então, fico sem saber se isso é um passo para trás ou um passo para frente. Um problema também do texto é que eu não quero, de forma nenhuma, suscitar um clima deliberou geral, né? Ou leituras inconsequentes e aventureiras, porque o leitor incauto pega o Feyerabend, então tá, vale tudo, oba-oba, vira uma coisa porra louca, assim. E não é isso que está sendo proposto pelo autor. Não é, terminantemente, não é isso. Então teria que ter também um cuidado, né, ao falar sobre esse vale tudo, para que essa fala sobre esse vale tudo não seja uma fala inconsequente, ou suscite apropriações e leituras assim inconsequentes e porra loucas.
porque não é o caso, não é de fato isso que está se propondo. O quarto ponto que alguém comentou é, tá, mas não está um pouco fora de lugar, ou fora de hora essa tua busca pelo Feyerabend? Tu não está dando munição para o negacionismo científico que impera no Brasil hoje em dia? Tu não está ajudando a invalidar a ciência quando tu busca esse autor? Né? Então, é um pouco isso, assim, como se também, né, o cuidado para não validar qualquer tipo de negacionismo, ou não validar o anticientificismo, esse tosco que a gente tem aí no poder. Né? Ou também o descrédito do especialista, né? Porque o Feyerabend, ele também está muito dando elementos assim para que os especialistas sejam chamados à responsabilidade, enfim, né? Sejam cobrados e desacreditados, assim. Né? Outra coisa, obviamente, é como é que a dificuldade que é da gente pensar uma epistemologia da comunicação ou das ciências sociais e humanas a partir de um modelo que é dado pela física. Se não tem aí também uma espécie de epistemocentrismo, de domínio das naturais e exatas sobre a comunicação, né? Como se ao final, as nossas questões epistemológicas tivessem que tomar como referência os avanços epistemológicos obtidos noutras ciências, que acabam sendo sempre as naturais e exatas, o padrão de cientificidade, né? A partir dos quais a gente se debate aqui. Né? E tem uma outra coisa, assim, que eu fiquei também muito pensando, e se eu não estaria confundindo aqui muito, ou se o próprio Feyerabend não estaria confundindo a educação para a ciência com a prática institucionalizada da ciência. Né? Que me parece, assim, que ele fala mais em defesa de uma educação para a ciência do que em defesa da institucionalização da ciência. Tá? Então ele vai criticar muito esse cientista do Estado, o cientista esse oficial, o filósofo oficial que fala em nome tu entende? Da ciência quase como um órgão de Estado. Assim. Feyerabend critica isso. Porque é como se ele estivesse pensando a ciência como uma arma do cidadão comum. O espírito científico não é necessariamente isso que o Estado representa. Então tem uma distinção aí. Ele critica a ciência instituída e o racionalismo e o cientificismo instituídos, mas defende o espírito científico como espírito público e democrático. Instrumento fundamental de uma sociedade verdadeiramente livre. Né? Então me parece que ele está falando mais assim no sentido de defesa da educação para a ciência, do que no sentido das práticas institucionalizadas dentro das academias, das universidades, dos órgãos de governo, do Ministério da Educação, quando existia. Né? Então, enfim, são problemas do texto ainda, coisas que eu levanto aí, que eu levantei, gostei muito de fazer essa discussão, assim, para mim me ajudou bastante. Tem um relato pessoal ali, que eu relato ao final do artigo também. Dá para pular aí, Arthur, seguir para esse. Aí tem um vídeo, aí tá ele, ó. Esse é um vídeo dele na Itália, em Roma, alguns meses antes de morrer também. É um frame de um vídeo que está no YouTube, né? Então, esse é o Feyerabend, ele está ali dizendo, por isso precisamos de cuidado redobrado e tudo mais, não? Tá ele dizendo isso ali, dá para seguir também aí, Arthur, por favor. Aqui, pessoal, eu relato lá um episódio que passou comigo de que eu fiz 2 concursos para professor visitante em duas federais do Brasil, e os resultados foram totalmente paradoxais, assim. Então, aí está um resultado. Num concurso eu fui aprovado com nota 9,5, e no outro eu fui reprovado, com nota abaixo de 6, na mesma área, no mesmo cargo, no mesmo editais iguais quase.
iguais não, muito parecidos, assim. E aqui anularam 2 livros que eu tinha publicado, não contaram, né? Então sai esse resultado aí. Ou seja, me parece sim que o que se define a vida dos cientistas no Brasil se define por caminhos muito pouco racionais, na realidade. No entanto, se tem aí um verniz de formalidade na área, né? Então isso está discutido no texto ali, né? E eu me pergunto, pode a mesma crença produzir resultados distintos? Né? Na verdade, parece que eu acho que o título do artigo deveria ser outro, deveria ser esse que está ali. Qualquer coisa serve e não serve. Né? Porque, enfim, a impressão que dá é que num campo onde há baixa cultura metodológica, o que impera, o que acaba determinando são as conveniências locais, assim, os arranjos, as formalidades, a cienciometria, os arranjos locais, esse tipo de coisa, assim. Pode pular aí também, Arthur, deixa eu ver o que tem mais. Bom, eu tenho uma série de outras lâminas com outras coisas, assim, mas eu posso, acho que já tá bom, né, Márcia? Foi 1h30, mais ou menos, assim, a gente poderia... Tu que manda. A gente poderia abrir aí, eu acho. Daí eu vou mostrando, assim, se for o caso, né, as outras esboços e pontos, enfim, que eu fui... que eu continuo fazendo, assim, né, porque cada releitura do texto, cada submissão do texto a uma discussão pública como essa aqui, assim, né, me faz repensar o texto. Eu vou juntando coisas. Daqui a pouco tem um outro artigo aí na sequência que sistematize esses comentários todos, né. Então, eu acho que a gente pode... encerrar a gravação, então. Beleza, brigadão, valeu. Tá, eu vou tirar a apresentação aqui, Fabrício, senão eu não enxergo vocês direito.